Boa tarde a todos. Bem-vindo. Somos aqui Aqui novamente. estamos novamente para compartilhar com vocês mais um episódio do canal sobre os instrutores, né, de Paul Brantham. Agora nós queremos compartilhar com você mais sobre as viagens de Pipi na Índia. Sim. Então, no nosso último encontro, nós compartilhamos com vocês sobre o encontro dele com Meher Baba e com a santa Sufi Hazrat Babajan. E se vocês, aqueles que já viram esse vídeo, devem lembrar que ele ficou muito desapontado, não é, com o encontro de Meibaba, mas que ele não perdeu, né, a determinação dele de continuar essa jornada pela Índia, ainda pela Índia, não, tratando de encontrar sábios, aqueles seres, né, mais avançados que ele acreditava que poderiam trazer para ele algum ensinamento. Então, Pibi, né, ele continua a sua jornada porque ele queria não reunir, ele mesmo fala, não, que ele queria reunir os fatos reais sobre os yogis, sobre os sábios. E ele queria que isso fosse um conhecimento de primeira mão. Ele não queria assim, né, ler nos livros, ele não queria que alguém contasse para ele. Ele resolveu, eu vou à Índia, não é? Eu quero descobrir tudo isso, eu quero passar por essa experiência. Então, foi essa determinação que fez ele encontrar, não é, muitos e muitos sábios e instrutores, pessoas, né, de todo tipo, digamos, que sabendo do interesse dele em descobrir, não é, esses ensinamentos que na maioria estavam ocultos, porque nós estamos falando, não, de uma época de, né, 1930, não é 1940, 1945, né, após a Segunda Guerra. Então, realmente, Antes, este episódio, essa história que vamos contar, não, foi antes, né, da Segunda Guerra, foi nos anos 30, quando ele ainda tinha poucos, 30 e poucos anos, 32 anos, né? Então, naquela época, realmente, não estava disponível tamanha informação. Então, ele foi à busca disso e ele queria que fosse uma experiência viva para poder, toda a intenção dele era, eu preciso encontrar o verdadeiro mistério, por mim não é? mesmo. E além disso, eu preciso explicar de uma maneira que a mente ocidental possa compreender. Então, por isso, né, que ele usou, por exemplo, do discernimento dele como jornalista, como ele era jornalista, ele tinha essa experiência, não essas qualidades desenvolvidas. Ele tinha como discernir de tantas pessoas que ele encontrava, ele poder discernir a verdade sobre aquela informação. Sim, por esse motivo, o título do livro é um busca na Índia secreta, porque Sim. essas pessoas é muito escondido, é secreto, mas Pibi revelou a secreta por nós. Sim, ele até menciona, não, que foi justamente essa experiência como jornalista que ele disse, eu me orgulho de ter essa experiência, porque foi ela que me capacitou a extrair com o menor atraso possível muitas das informações que procurava, que sentar-me à mesa editorial, né, e estar lá, ele chamou o lápis azul, né, estar lá com o meu lápis azul me treinou para me tornar um crítico implacável na separação do joio e do trigo, e que o contato com homens e mulheres em todos os níveis da vida, que a profissão geralmente proporciona, com pessoas, né, mendicantes e também com pessoas, né, milionárias, digamos, né, tudo isso veio a facilitar para que ele, chegando na Índia, ele pudesse realmente andar por lá, não, de uma maneira muito tranquila, e por isso mesmo, né, ele sendo britânico, indo para a Índia, não a Índia sendo uma colonização, né, britânica, lá as pessoas que chegavam especialmente da Inglaterra ficavam em lugares, né, luxuosos, com servidores, né, Servidores indianos. indianos, né, que serviam eles, toda aquela pompa.
E ele fez questão de ir para um lugar simples, ele não quis isso, ele quis viver no meio das pessoas simples, do povo. Ele abdicou de qualquer uma desses serviços, porque ele queria conhecer realmente a realidade e encontrar o verdadeiro ensinamento com as pessoas do povo. Ele sabia que ninguém ia também abrir uma porta, falar de algum mistério oculto, né, de algum ensinamento oculto, para uma pessoa estrangeira, não, E que não estivesse vivendo com eles, no meio deles, né? nós sabemos, é possível visitar um lugar fisicamente e não experienciar o lugar. Uhum. Isso acontece com os colonistas. Agora, nesta era, PB é muito único. Uma homem branca que tem habilidade, how do you say, bow at the feet. Um homem branco que tinha a capacidade, né, por exemplo, de reverenciar um indiano, não Uma é, pessoa negra, se preto, prostrar, né, nos seus pés, não é? Isso realmente era algo bem inusitado, que inclusive chamava a atenção das pessoas, né? e PB sempre nos indicou nenhuma forma de prejuízo é possível dentro dessa busca. Sim. E aí então Bibi encontra várias pessoas, né, vários de toda a classe social e muitos deles, né, nós sabemos, né, mesmo não nunca tendo ido à Índia, as pessoas sabem a cultura da Índia que todo mundo diz que o mestre dele é o mais importante, que ele é o mais sábio, que ele é realmente o guru. Então, por Branton, Todos os claro, gurus é o último. claro, ele passou por essa experiência também, não, e ajudou a ele, não, o discernimento que ele tinha já também como jornalista, né? Agora, o que Então, acontece agora? Bibi aham, saiu do ele Meir sai, Baba. E o que acontece? ele Ele tem deixa, sucesso com ele essa deixa busca? Meir Baba, mas ele continua ajudando Meir Baba de certa maneira, não angariando fundos para os Porque projetos dele, porque ele tem um compromisso com o Meir Baba. Ele é muito ele ético. tinha prometido, Ele né? cumprir a Sim. compromisso. Mas então ele está ali perto de uma vila, ele está numa certa vila perto de Adyar, né? Adyar no Índia do Que é Sul, em no Tamil sul, Nadu. no sul da Índia, né? E lá ele está sendo acompanhado por um Brahmane. E esse amigo Brahmane fala para ele que existe naquela cidade um yogi, um Hatha Yoga, não é muito dedicado, mas que ele é totalmente recluso, ele não fala com ninguém. Ele é muito sério, é uma pessoa que vive praticamente escondida. Em parte do Índia secreta. Sim, aham. Mas que ele é muito avançado. Mas ele já avisa por Branton, não? Diz para Bibi, olha, é impossível falar com ele. Mas um dia, Não tentar. não, nem tente, né? Então um dia ele está caminhando com esse Brahmane e o Bibi mesmo descreve que ao longo deste belo riacho, né? Porque nessa vila tem um riacho do mesmo nome. Ao longo deste belo riacho, certa manhã, caminhava lentamente, acompanhado por um conhecido Brahmane, que sabia do meu interesse, quer dizer, do interesse que ele tinha, não na sabedoria da Índia e dos conhecimentos profundos. Depois de algum tempo, ele de repente agarra o meu braço, né? Ele agarra o braço de Bibi e diz: olhe, é ele está vindo, é ele, o jovem yogi que eu falei para você, né? Mas nem tente se aproximar dele. Ele disse assim: não, mas eu quero falar com ele, dizia o Paul Brunton, né? Ele dizia: o Brahmani protesta firmemente, é inútil, ele diz. Esquecer essa É, ideia. mas Bibi, como um bom jornalista, ele diz, mas Como pelo menos eu posso tentar, ele respondeu, não, porque ele realmente era determinado, era um estudante, era um buscador verdadeiro, era um jornalista que sabia como inquirir, e aí ele disse, esse homem, ele disse o Brahmane, é tão inacessível que quase nada sabemos dele, e ele se mantém bastante distante dos vizinhos. Não devemos interferir, porque também o Brahmani, sabendo, por exemplo, quando uma pessoa está em silêncio, né,
quando é um sábio, um yogi, o que seja, nós devemos respeitar, não. Não é Então, não é apropriado apropriado, né, Micael? disturbir, Sim, intruir entre interferir, né? interferir com Sim. essas pessoas. Mas Bibi, ele realmente ele não prestou atenção nisso. Diz que ele saiu ligeiro, não é para não perder o yogi de vista, e ele se parou bem na frente do yogi e disse: Eu quero falar com Mas você. de uma maneira, PB é muito rude, porque o comportamento do PB, de uma maneira, indicou que ele não tem respeito por o silêncio da Brahma, mas interessante, esse não é um problema para o Esse não foi um Brahma. problema pro yogi, que o Pobranto chama ele de Brahma. Então, o que que aconteceu? Quando o Brahma olha para Bibi diretamente, porque vendo aquela, não é, aquela situação tão não usual, né? O yogi para, olha bem profundamente nos olhos de Bibi. Intenso. Bibi diz, é como se ele estivesse lendo minha mente. E aí, para surpresa do próprio amigo, ele diz que sim. Então, resolve ir conversar com o Bibi, não é? Agora, qual é as palavras de Brahma? Qual Brahma fala por PB? Sim, ele diz para ele: Você não perdeu seu tempo e vai aprender muito. Este é um dia feliz para mim, porque o destino aproximou nossos passos. Pergunte-me o que quiser, terei a máxima satisfação em responder-lhe, na medida que possível, até onde o meu juramento permita. Porque o yogi tem votos. Então ele diz: sim, eu vou poder responder para você, mas à medida que os meus juramentos permitirem. Então, o que que acontece? O Brahma, né, convida Bibi para vários encontros antes, fora da casa dele. A Mas porta, depois, a porta de Brahma é fechada por todo mundo, sim, ele abrir por PB. depois de alguns encontros com Bibi, né, e vendo realmente a seriedade dele, imaginem um yogi que era, em primeiro lugar, totalmente sério, recluso, silencioso, que ninguém conhecia.